Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o AFHI. Mais um mês, acompanhando o relatório de novembro, aí saiu na finaleira do mês, quase no apagar das luzes. Vou falar um pouco sobre o fundo. Patrimonial 96, cota mercado aqui no relatório é 97, mas no dia que eu tô gravando tava mais de 100, subiu bem, né? 26 mil cotistas, quem sabe, né? A emissão. Esse fundo tá precisando crescer, né? 300 milhões aí de patrimônio. Pagou R$ 1 por cota, padrão que ele já vem pagando aí. O resultado acumulado total, considerando o que já virou caixa e o que não virou caixa, tá dando 32 centavos. Ele vem reduzindo este valor, né? A gente vê que é a reserva acumulada, a caixa dele, né? Entregou um pouquinho acima do que gerou 92, pagou R$ 1. Então, basicamente isso, deu uma resumida boa para vocês. O patrimonial do fundo tem uma valorização de 50 centavos por cota, e ele comenta o seguinte, ó, de setembro a novembro, a cota patrimonial do fundo valorizou R$1,35. Valorização se deu majoritariamente por conta de uma mudança na apuração do valor patrimonial pelo administrador, né, que é o BTG. Então isso vale para todos os fundos de papel praticamente, porque quase todo mundo é administrado pelo BTG, né? O valor dos rendimentos a distribuir, que até então era contabilizado no passivo do fundo, passaram a compor o patrimônio líquido, ou seja, a cota patrimonial passou a incorporar os rendimentos apurados e não distribuídos. Importante destacar que, nos meses de encerramento do semestre, a cota patrimonial será apresentada líquida dos rendimentos apurados e não distribuídos, conforme previsto na lei, pererê, pererê, pererê. Então, assim, essa mudança, para mim, faz sentido, né? Porque, querendo ou não, o dinheiro ainda estava dentro do fundo, né? Quando o fundo pega né, não acho que faria sentido entrar no passivo do fundo. O dinheiro estava lá dentro, né? Enfim, mas coisas, burocracias, né? Isso aí pra gente no nosso dia a dia não interfere muita coisa. A única coisa que interfere é quando o fundo. Agora, nesse momento, até que não vai pegar isso. Mas no futuro, no momento de inflação mais alta, onde o fundo tem uma reserva mais gorda e tal, isso vai acabar jogando patrimonial para cima, né? Enfim, basicamente isso. Rendimento foi de R$ 1 por cota. Nos últimos 12 meses ele pagou R$ 12,68, né? Que dá aí 13% no período. Que para um fundo middle risk e tal, tá, com essa inflação que teve, tá com uma deflação no meio do caminho, tá bem razoável. Movimentações. Agora eu quero focar nisso aqui com vocês, né? Olha só que interessante. CRI Grupo Mateus 2. Em 30 de 11 de 23, o fundo vendeu R$ 1 milhão referente ao CRI Grupo Mateus 2, a taxa de IPCA mais 7,3. Esse ativo foi adquirido no dia 20 de 10 de 23, a uma taxa de IPCA mais 7,80. Em 40 dias, a operação de venda com spread de 0,50 gerou um ganho de 2,28%. Calma que não é só ela. CRI Even. Fundo vendeu um total de 3 milhões e 400 desse CRI, taxa de CDI mais 1,76, foi comprada a CDI mais 2,05, né? Spread de 0,29 deu um ganho de capital de 10,55%. Aí eu te falo, né? Por que eu parei aqui? Porque fica essa galera defendendo que fundo de CRI, né, principalmente os defensores dos conflitos de interesse, né, que já estão conflitados há muito tempo, defendendo as alocações recentes, que a gente tá vendo, né, o pessoal culpa desses multi-estratégias, não sei o que, essas alocações cruzadas que eu tô batendo tanto, né, que até agora pelo menos o mercado tá falando disso, né, depois que comecei a bater mais, o pessoal acordou pra vida. Eu te mostro aí, ó. Precisa ficar comprando fundo imobiliário para fazer ganho de capital? É só comprar bons CRIs. Compra bons CRIs com uma estratégia tática que vai fazer o ganho. Não é tão líquido igual um fundo imobiliário, mas também grande parte desses fundos imobiliários que esse pessoal tá comprando aí ultimamente também não são fundos líquidos. Tem até fundo comprando fundo setipado que não tem liquidez nenhuma. Então, isso só reforça aquela coisa que eu falo, que fundo de CRI tem que ter CRI. Ponto, acabou, não tem conversa. Não tem conversas quanto a isso. Enfim, bom que esse fundo aqui praticamente não tem fundo imobiliário. Ele tem uma RINV, uma titica de galinha de RINV aí, né? Mas, enfim. Ele comprou também esse CRI FGR aqui, 5 milhões de reais, IPCA mais 9,5, era uma captação bem grande, de 170 milhões de reais, por isso que eu falo, cara, que esse fundo tem que crescer. Porque hoje ele não consegue morder uma operação dessa sozinho, né? Infelizmente. No futuro, ele vai conseguir morder isso sozinho. Quando tiver 1 bi,
1,5 bi, 2 bi, ele morde sozinho. E aí, meu amigo, vocês vão ver, fica muito melhor, né? O fundo conseguindo pegar tudo, né? Ele vai conseguir originar e estruturar operações com muito mais facilidade e tal. Esses ganhos de capital aqui vão ser muito mais fáceis de ser realizados. Então, o fundo de CRI crescendo, ele tem aí vários benefícios para o seu cotista. Certamente, se não vai depender da agenda do canal, mas provavelmente vocês assistiram o vídeo do RBRY no horário das 5 horas. Esse vídeo está saindo às 8, vocês assistiram no horário das 5 horas. RBRY, fundo de 1 bi, comprou vários CRIs e ele reverteu a taxa de estruturação para dentro do fundo. Então imagina o seguinte situação, naquele fundo, vou usar ele de exemplo para a gente tratar aqui. Você tem um CRI que o IPO dele, né, saiu a CDI mais 2,05, você reverteu as taxas, jogou isso aqui para CDI mais 2,4. Se você pegar e vender no mercado a CDI mais 1,76, 1,80, 1,50, que seja, pô, o seu ganho de capital vai ser enorme. Então, assim, é uma maneira do fundo ganhar bastante dinheiro, né? Então, vocês viram no outro vídeo, estou só fazendo uma ponte com o vídeo aqui, para a gente ver e, mais uma vez, né, refutar aquele argumento de comprar outros fundos imobiliários, que isso para mim não faz sentido algum. De toda forma, essa operação da FGR é uma operação reembolso de custos de realidade em 6 empreendimentos imobiliários, operação função fiduciária e tudo mais. A gente vai ver lá mais lá para baixo. Incorporadora, né? Teve o Elbor aqui que ele vendeu, né? 53 mil, um dinheirinho de pinga. Teve esse Yoshi aqui que ele comprou 7 milhões, quase 8 milhões de reais, CDI mais 3,15. Operação de 85 milhões de reais, que, como eu reforço falar, né? Se o fundo tivesse aí 1 bilhão, ele conseguia morder 65 milhões de reais sozinho, né? Mas enfim, faz parte. É uma incorporadora e tudo, a gente vai ver lá embaixo um pouco a cara do prédio, né? Mais lá para baixo. Então o fundo terminou aí o ano de 23 com... ele terminou o ano iniciou o ano, né, de 23 com 18 mil cotistas, quase 300 milhões, e nesse ano cresceu para 26 mil cotistas e 322 milhões de reais. Cresceu um pouquinho, né, essa última oferta. A liquidez melhorou um pouquinho também. Vamos ver agora no ano de 24, principalmente com essa cota ficando aí um pouco mais animadinha, se esse fundo não consegue aí chegar nos 500 milhões de reais em 2024, né? Seria bom, seria muito bom se conseguisse. O DRE dele, a gente viu, o resultado foi um pouquinho abaixo do distribuído, conforme a gente já viu lá em cima, usou um pouquinho da reserva. Segue ganhando cotista mês a mês, né? Num fluxo bem razoável. O patrimonial teve esse salto, né, desde 95 até aqui, conforme já comentamos lá em cima. A carteira dele aqui, que também tem só essas mudanças pontuais aí, conforme eu já comentei com vocês e tudo. Hoje a maior concentração dele é no OBA, né, muita gente fica preocupada e tal, mas, cara, é uma operação de um nível bem alto e tal, isso ainda nem de preocupação. E é um ponto, né, o fundo crescendo, ele vai diluir nesse OBA com o tempo e tal. No restante ele é bem pulverizadinho, não tem muita dor de cabeça quanto a isso. Só o OBA mesmo que o pessoal fica meio assim, mas no restante ele é bem diversificadinho. Né? Aqui como é que ele está hoje posicionado? 56% IPCA mais 7,92%, 39% vai, CDI mais 4,36%. É um middle riskzão. Nesse ano de 23 ele veio reduzindo o risco, então ele veio se tornando mais high grade, por isso que essa taxa média ficou abaixo de 8, né? Então ele veio reduzindo, trazendo o risco aí, acompanhando aí esse cenário macro que não tá fácil, então foi esse trabalho, né? O middle risk é isso, galera, ele vai trabalhando. E nesse ano específico ele trabalhou para reduzir o risco do fundo. Foi isso que eles fizeram. Né? Se você pegar e olhar essa taxa de forma isolada, você vai falar assim, pô, mas o middle risk com uma taxa abaixo de 8, não, putz, né, não é bom. Mas a gente viu durante o ano o tanto que esse fundo reciclou. Né? De fato, se a gente olhar bem, para middle risk, uma taxa abaixo de 8 não é das melhores. Mas a gente tem que ver o histórico, que ele foi reciclando a carteira. Se ele não tivesse feito nada, tivesse dado uma de RECR, BCRI, que foram dois fundos que não reciclaram nada esse ano, ficaram gestão passiva, né? Aí a gente podia falar assim, putz, né? Que mancada. Mas nesse ano a gente viu que esse fundo ele trabalhou para reduzir os riscos. Ele deixou isso claro em vários pontos aí do relatório, dos relatórios passados, que eles vinham reduzindo o risco do fundo. Né? Então, as movimentações aqui que a gente consegue ver. As duas operações, FGR, uma operação high yield e uma operação high grade aqui dessa Yoshi.
né? Incorporação e um loteamento pulverizado aí. Aqui por indexador, como é que está dividido? Por risco, ele se tornou bem mais high grade durante o ano, né? Conforme a gente já comentou. Ele tem uma posiçãozinha michuruca em fundo imobiliário, 0,17%, né? É o RINV, né? Tá aqui, ó. Não é nada. Eu espero que um dia isso aqui suma daqui. Mesmo, é nada do fundo. Cara, mas some que esse trem aí, pelo amor de Deus. Vamos ficar 100% CRI, que é o melhor caminho, né? Sempre. Aqui a alocação do fundo e tal. Até falando, eu fiz um exemplo, galera, para os membros. Eu não acho que foi para os membros. Foi para os membros. Eu não lembro se saiu para geral. Se saiu para geral, você deve ter visto em algum vídeo por aí. Mas eu fiz uma coisa, eu vou repetir aqui para vocês, mostrando quando que os fundos deveriam estar comprando outros fundos imobiliários. Então vou usar aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que foi para membro, viu, galera? Mas enfim, não importa. Vocês vão ver aqui agora. Quem viu, quem já viu vai ver duas vezes. Aqui, ó, a gente tem... Ficou torto, né? Pelo amor de Deus, coisa torta não dá. A gente tem a taxa média da carteira do fundo. Vou usar IPCA mais 8, que eu quero um número redondo. TX média 8%. Então a gente tem a taxa média do fundo, 8%, beleza? Beleza. Vamos imaginar, para simplificar o nosso exemplo, que esse fundo, ele é um fundo middle risk que ele trabalha com spread de 3% nas operações frente à NTNB, né? E a NTNB, ela varia, ela sobe, ela desce, ela vira, tudo mais. Vamos imaginar que ela comece aqui numa taxa de 5 no início do fundo para manter o spread de 3. E aí vamos imaginar que a NTNB ela subiu. Aí depois ela voltou para os 5%. Depois eu vou escrever os valores para ficar mais fácil. Depois ela caiu para, sei lá, 3%. Depois ela voltou para o inicial, né? Então aqui a NTNB ela estava, deixa eu botar em cores aqui, 5%. Aqui ela subiu para 6%. Aqui ela voltou para o 5%. Aqui ela foi para 3%. Vou botar 4%. Vou uma variação de 1 para cima e para baixo, só para ficar mais simples de exemplificar. E aqui ficou 5%. Beleza. A gente tem o spread do fundo aqui, o spread médio da carteira, que é 3%. Então, deixa eu pegar outra cor aqui, vou pegar verde, vai. Aqui, quando o fundo nasceu, não estou falando do FH especificamente, estou usando um fundo teórico de exemplo. Aqui, quando o fundo nasceu, ele tinha o spread de quê? De 3% da NTNB, certo? Certo, a chamada dele é 8. A NTNB ela subiu para 6. O que aconteceria? O que acontece, né, com o fundo? Quando a NTNB vai para 6, o spread de 3%, as mesmas operações, mesmo nível de risco do fundo, que antes ele pegava a 8%, o spread de 3% em relação à NTNB, passaram a ser negociadas a... Vou botar verde também. Passaram a ser negociadas a IPCA mais 9%, né? Em teoria. O que aconteceria se o fundo aproveitasse esse momento aqui de cima da NTNB para comprar novas operações? Em teoria, a taxa média da carteira dele iria em direção ao IPCA mais 9%. Se ele mantivesse o mesmo risco, mesmo spread, tudo, ele iria fazer isso com a taxa média da carteira dele, e a taxa média da carteira dele iria subir. Legal, né? Tudo que a gente quer. Melhorar o carrego no longo prazo, mantendo o mesmo risco, né? É isso que a gente busca. Ok. Beleza, né? E o que acontece? Vamos agora para outro exemplo. A NTNB veio, pausa aqui. A NTNB veio e caiu de novo para 5%. O fundo voltou a comprar operações com o mesmo spread que ele tinha, né, de 8%. Esqueça isso por enquanto. E aí aconteceu que o país melhorou, os políticos pararam de gastar dinheiro e tudo mais, a NTNB ela caiu para 4%. O que aconteceu com a taxa média das mesmas operações que ele pegava? Saiu spread de 3%. Deixa eu até escrever isso aqui pra vocês não. Pra gente não escrever. O spread vai ser sempre 3%. Deixa eu ver. Caralho. O spread vai ser sempre 3%. A taxa média do fundo, a taxa média das operações com o mesmo perfil do fundo, foram para 4 mais 3, 7%. Então IPCA mais 7%. Vou escrever aqui. IPCA mais 7%. O que aconteceria se o fundo, nesse momento, fizesse uma emissão e começasse a comprar operações com o mesmo nível de risco? A taxa média da carteira dele iria cair. Porque ele tem a taxa de IPCA mais 7%,
e está comprando operações com taxa de IPCA, operação de IPCA mais 8, está comprando operações com taxa de IPCA mais 7, então a taxa média dele vai cair. Beleza? Beleza. O que está acontecendo no momento atual, onde os gestores estão comprando vários fundos multi-estratégia, tudo mais, não sei o que, neste momento? Está acontecendo o seguinte, o cara está deixando de comprar uma operação IPCA mais 9 para ancorar um fundo imobiliário da mesma gestora, da gestora parceira e tudo mais. Ele está deixando o IPCA mais 9 na mão. Tá lá, ó, passou. Quem lembra aquela operação do LVBI, aquele CRI que eles fizeram IPCA mais 8, daquele galpão da Scania, maravilhoso. Tá deixando um CRI daquele passar, em vez de comprar. Né? E aí, é o momento de se comprar fundos imobiliários? Se você pode aumentar o carrego da carteira? Minha opinião, não. O que os fundos deveriam estar fazendo nesse momento, que é o que a gente está vivendo, mais ou menos o que a gente está vivendo agora? Que a NTNB, no caso, hoje está em 5, mas ainda está nesse exemplo que a maioria dos fundos, grande maioria dos fundos, tá nessa situação aqui, ó. Que a maioria dos fundos nasceu no momento de NTNB mais baixa, a marcação mercado tá pegando eles, né? O que os fundos deveriam estar fazendo nesse momento? Buscando aumentar a taxa média da carteira deles, fazer isso, ó, para poder chegar no momento de NTNB mais baixa, você está com um carrego maravilhoso. E outro, digo mais, como você está com um carrego maravilhoso, essa operação que você comprou, hoje ela sai com um spread de mais 8, você tem isso aqui, ó, de marcação a mercado que você está ganhando. E aí vamos imaginar o outro cenário. O gestor não vende nada e o país melhora de vez e a NTNB cai para 4. Olha o tamanho do ganho de marcação a mercado que o gestor ia ter. Gigante, né? Poderia sair vendendo CRI, fazendo baita de um lucro. Mas o que ele ia comprar no lugar? Aí só Deus sabe. Mas assim, vocês conseguem enxergar? E aí eu venho num ponto que a gente tem que conversar com vocês, que é o seguinte. O que acontece com o fundo imobiliário com as variações da NTNB? A NTNB sobe, fundos imobiliários se desvalorizam. A NTNB cai, eles valorizam. A NTNB cai mais ainda, eles valorizam ainda mais. Né? Eles valorizam ainda mais. Aí eu te pergunto, por que esses caras não estão comprando outros fundos imobiliários aqui embaixo? Porque aí, fica com a NTNB próximo de 4 ou até mais baixo que isso, você poderia fazer, certamente o mercado inteiro está com ágio, um oba-oba, danada empolgação, fundos de tijolo com ágio. Estou dando 4 de exemplo, mas vocês estão ligados. Tipo, por exemplo, mais ou menos o que aconteceu lá em 2020, que eu acho que a NTNB bateu 3%, não lembro de cabeça, tem muito tempo. Mas assim, nesse momento aqui, é muito mais fácil fazer trade com fundo imobiliário. Por quê? Porque o mercado inteiro, tá todo mundo em cima da renda variável. Então você faz igual o Iridium fez. Qualquer coisa que você comprar, você fica fazendo arbitragem. Sendo que, se você pegar e comprar a CRIs nesse momento aqui, você vai diminuir o carrego da sua carteira, o carrego médio da sua carteira. Então, às vezes, não vai valer a pena. Vai valer mais a pena você comprar um fundo imobiliário, participar de uma oferta e fazer uma arbitragem. Aí sim vai valer a pena. Agora, aqui, neste momento, onde você tem inúmeros CRIs de um nível altíssimo para você comprar, muito melhor que a taxa média da carteira, você acha que o FHI, o gestor da FHI, não tá louco para comprar aquele CRI da Scania lá que o LVBI fez, IPCA mais 8? Risco ridiculamente baixo? Um galpão maravilhoso? Você tá doido? Claro que tá. Claro que tá. Até eu que sou mais bobo. Então assim, galera, essa questão de ficar comprando fundo imobiliário não vale a pena. E aí você pode chegar pra mim e falar o seguinte, pô, mas se a gente tá comprando um fundo imobiliário aqui, pô, quando a NTNB vier pra cá, o fundo imobiliário vai valorizar pra caramba, né? Pô, vai ganhar maior dinheiro. De fato, vai ganhar um dinheiro. Só que aí eu falo com você, qual é o objetivo e o mandato de um fundo de CRI? É comprar CRI ou é comprar fundo imobiliário? Ah, mas o regulamento permite. Tá, e daí? Qual é o mandato? Quando você pega e compra um fundo de CRI, o que você espera? Você espera que ele compre CRIs. Então, se está no melhor momento do planeta Terra para comprar CRI,
Por que não vai comprar CRI? Por que vai ficar fazendo aposta em fundo imobiliário? Principalmente fundo imobiliário ser tipado e tudo mais. Não faz sentido. Financeiramente é burrice. Você pode melhorar o carrego da sua carteira, pegando operações, ainda operações com duration um pouco mais longa e tudo mais, que você vai ter esse carrego por um bom tempo. Para que você vai deixar de comprar para comprar um fundo imobiliário? Uma promessa de valorização que você nem sabe o que vai acontecer. Né? E aí eu te falo o seguinte: e se porventura a NTNB, em vez de cair para 5, ela subir de 6, claro, difícil fazer acontecer, mas eu estou exagerando aqui um exemplo teórico. Não se apeguem muito aos números, tá? Se apeguem à variação da NTNB, porque os números aqui são só para deixar a coisa mais didática. Imagina se ela sai, o fundo imobiliário que está comprando um multi-estratégia aqui. Imagina se a NTNB sai de 6 e vai para 7. Acabou, esse fundo não vai valorizar. Caraca, peraí. Esse fundo não vai. Ele não vai valorizar. A NTNB foi para cá. Esse fundo não vai valorizar. Vai desvalorizar. Aí você pode falar, pô, mas aí o CRI que ele comprou IPCA mais 9 também não vai valorizar. Vai tomar uma marcação do mercado bonita. Ok, mas o carrego tá garantido. Os IPCA mais 9 tá garantido até o final, até o vencimento. Se o gestor não vender, ó, tá garantido. Da mesma forma que o fundo imobiliário não. Então, assim, cara, tá explicado aí, eu expliquei isso pros membros outro dia. Pra mim, estão fazendo as coisas num momento, um timing totalmente equivocado. É muito mais fácil fazer trade com o fundo imobiliário aqui com a NTNB lá embaixo. Porque aí fica moleza, você vai ser igual foi 2020. Chegava lá, fundo negociado com fundo de tijolo, negociado com ágio de 20%, 30%. Você vai, entra na oferta só pra arbitrar. Só arbitra na oferta, pum. A cota converte, você vende tudo. Aí você, né, o fundo tá com 30% de ágio, a cota converteu, você vai, liquida a posição, o ágio cai de 30% para 15%, você ainda ganha, sabe? Igual foi 2020. Aí não, os caras querem fazer isso agora. No melhor momento, para quê? Para comprar CRIs. O mandato do fundo é comprar CRI. E aí tem gestor que quer inventar moda. Por isso que eu tô batendo nessa tecla, galera. Porque não tem condição uma dívida, igual o caso do CVBI é um dos melhores pra usar. Porque os caras estão vendo a dívida do LVB, o LVBI tá fazendo a dívida. Então não tinha problema nenhum. Assim, é um conflito, mas não tem problema nenhum o CVBI comprar a dívida toda do LVBI, por exemplo. Ah, é um conflito, beleza. Mas tá um conflito que tá totalmente bem precificado. E ele não tá ajudando o LVBI. Essa dívida vai sair de qualquer jeito. Não é igual outros fundos aí que a gente vê, igual acontece em outro fundo aí, que comprou a dívida de outro fundo da casa. Eu não vou falar nome aqui, mas acho que vocês sabem quem que é. Um outro fundo da casa cheio de problema, alavancagem pegando e tudo mais. A gente sabe que é uma trolha. No caso da LVBI não é uma trolha. Então assim, por que o CVBI tá pegando 20 milhões de reais botando VRTM e mais não sei quantos milhões de reais que eles colocaram em MVBI, em vez de comprar a dívida do fundo da casa, IPCA mais 8, maravilhosa, que se ele quiser vender no secundário, daqui a pouco tempo ele vende no secundário IPCA mais 7,5, vai ter uma galera comprando, ele faz um ganho bom. Por que não? Vocês estão entendendo? Por que eu tô batendo tanto nessa tecla? Pois bem. Então assim, galera, é isso que tem para comentar aí do FHI. Aproveitei o espaço para dar fazer essa reflexão com vocês, porque infelizmente, né, a gente tem parte aí da galera dos influencers e tudo que ainda estão defendendo esse tipo de movimento, né, infelizmente, mas faz parte, né. Então assim, eu gosto de vir aqui, botar meus argumentos na mesa e aí fico esperando refutações, né, refutações boas, não é essas refutações meia boca não. Mas assim, é isso. Então tá aí o FHI, cara, fundo mandando bem, comprando boas operações, o momento é bom e ele precisa crescer, né? Se conseguisse fazer uma emissão por agora, meu amigo, ia ser bom, hein? Aproveitar aí as boas taxas que tem no mercado seria muito bom. Vamos ficar de olho. Eu acho que não demora não, viu? Ainda mais com essa taxa, ainda mais com essa cota aí a mais de 100 reais. Vamos ficar de olho, beleza? Então galera, valeu aí, tamo junto. Se gostou já sabe, se inscreva, gostou mais ainda, vem ser membro. Até a próxima, fui.